Olá, gente, graça e paz. Estou aqui hoje com meu amigo, brother, parceiro Reginaldo Ribeiro, para fazermos a nossa MCast hoje. Vamos falar sobre adoração, sobre louvor, sobre a palavra também. Quero agradecer, Reginaldo, por você estar aqui. E já queria falar, né? Pedir para você contar um pouco da sua história, de como você começou, né, ministrando como ministro de louvor, que eu sei que você começou como ministro, hoje você é pastor, né? Mas eu queria que você falasse um pouco de como foi a sua trajetória, a sua infância, adolescência, até você chegar a ser ministro e começar ali. Olá, gente, graça e paz. Em primeiro lugar, eu quero dizer para o pastor Leonardo que me sinto muito honrado por poder estar com vocês. Já pude ver assim uns trechos do outro que foi com o pastor Rafael Zava, que é um brother também. E nós temos uma história aqui Verdade. nessa igreja, na IEM. E mais uma vez, assim, obrigado. E eu espero que seja um tempo de crescimento na graça, no conhecimento. E assim, o meu ministério como músico começou na Assembleia de Deus, em Rio do Ouro, igreja que eu congreguei durante 23, 24 anos. Eu me lembro que aos 14 anos comecei a tocar violão, 14 para 15 anos, e depois eu tive assim a oportunidade de tocar na igreja, acompanhar os conjuntos. Você ficou 23 anos lá, então você praticamente nasceu na igreja, Sim, sim. né? Meu avô era pastor da Assembleia de Deus, próximo de onde eu morava. Na verdade, assim, eu falei 24 anos na Assembleia, mas não exatamente lá na Assembleia de Deus do Rio do Ouro, Nessa. porque meu avô era pastor. Ah, tá. E aí, quando eu era criança, minha família congregava na igreja junto com ele. Meu avô faleceu, nós fomos para a igreja Assembleia de Deus em Rio do Ouro, e ali que eu comecei a tocar um instrumento, Entendi. comecei a tocar guitarra, acompanhar os conjuntos. Quem é da Assembleia de Deus sabe que tem os conjuntos de crianças, adolescentes, a mocidade, as oportunidades, que assim, era uma escola, você tem que acompanhar as pessoas assim, sem ter o tom definido, a pessoa pedir para cantar e puxar o louvor e a gente ter que acompanhar, então ali que eu comecei a ter esse contato assim com a música. E você aprendeu sozinho? Como é que foi? Você estudou com alguém no início ou foi autodidata? Logo no início eu comecei a ver as revistas. Ah, igual a mim. Comecei a pegar nas revistas, tocar o violão. Depois eu tive um professor, até aqui em Trindade, o Rodrigo, o nome dele. E aí eu me lembro que estudei também lá na Assembleia de Deus do Alcântara com um professor lá, o Dudu, o nome dele. Nem sei se ele vai lembrar de mim. Comecei a estudar com ele. Depois eu tive a oportunidade de estudar com o Dino Rangel, que é um grande guitarrista de Niterói. Faleceu tem Esse cara é famoso, você quer? 2 anos aí. Que foi assim um pai para mim também, me ensinou muita coisa sobre música, abriu a minha mente assim em relação a outros ritmos. Não só ele, mas também o meu primo Moisés e o Marinaldo, que me apresentaram assim o jazz, a bossa nova, a música brasileira. A partir dali que eu comecei a ter um contato mais profundo com a música em si. Comecei a estudar jazz, improvisação, e o que eu queria era ser guitarrista, sabe? Ah, tá. Queria tocar instrumental, queria acompanhar cantores, não necessariamente cantores E você tinha evangélicos. quantos anos? Quando eu comecei assim a Querer ser guitarrista, querer ser acompanhar. guitarrista, eu tinha aí uns 16 anos, sabe? 15, 16 anos. Porque foi muito... Então vamos lá. Aí você era da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus. que é uma igreja bem rígida, e você tinha um pensamento de ser músico para trabalhar na noite. Sim, sim. E o que seus pais falaram disso na época? Os meus pais me apoiaram.
Me apoiaram, porque É difícil, assim, né? o meu primo Moisés já tocava com cantores, acompanhou Elba Ramalho, o Bebeto, Moisés é o saxofonista? saxofonista. Sei. Então ele estava sempre nesse meio, assim, tocando, Claudio Zoli, essa galera, e eu conversava muito com ele. E eu queria trabalhar com música. Aí tive a oportunidade com 16 para 17 anos de tocar na noite também. Você tocou na noite? Toquei na noite, uns 2 anos. E tocava o quê? Toquei com uma cantora que cantava MPB, e aí eu tocava... Também não, Ginaldo. Também não. Eu tocava violão, bati aqui no microfone. Eu tocava violão para ela nos bares. Novinho, né? Novo. Toquei lá na... Então já tocava bem. Fazer alguma coisa. Mas eu tinha que tirar os repertórios e tal. Toquei com um cantor, um saxofonista também lá na Lapa. Acho que foi a primeira vez que eu toquei assim na noite, que eu toquei fora, foi com um saxofonista na Lapa. Ele fazia um repertório Na assim, Lapa. De bossa nova. No centro do... Bossa nova. Aí eu acompanhei. Depois tive uma banda assim com uns amigos. Eu lembro, Reginaldo, que tinha um lance em São Gonçalo, acho que, se eu não me engano, você me corrige aí, se eu estiver enganado, é Groove do São. Groove do São. Você ia lá, não é? Sim, sim. E tinha uma participação tua lá, que era um instrumental e você tocava. Você tinha quantos anos naquela época? Ali na época do Groove do São eu tinha por aí, cara, 17, 18 Já tocava anos. pra caramba, mano. Eu tava bem envolvido com essa coisa da música instrumental. Jazz, né? Tocar jazz. O Dino Rangel sempre me influenciou muito para conhecer os ritmos, para tocar. E eu conheci o Ramon, que era o Ramon e o Alex Neri, os fundadores do Groove do São, antes de nós passarmos ali para o Sesc. Sim. Eles faziam esse evento próximo da casa do Ramon, assim, num barzinho. Era uma coisa muito pequena. E nós começamos ali e depois o projeto tomou uma dimensão muito grande. Nós começamos a trazer grandes artistas da música brasileira. Sim, músicos instrumental, né? Verdade. O Arthur Maia e outros músicos. E foi um projeto assim muito bacana. Eu aprendi muito ali naquele tempo. Você começou a cantar e ministrar quando você foi para a congregação? Você estava com quantos anos mais ou menos? Ali, uns 18 para 19 anos. Eu, quando te conheci, isso que eu vou fazer essa pergunta. Eu te conheci já com um CD gravado. Sim. Entendeu? Foi seu primeiro CD. Qual foi o nome do CD? Você lembra? Nem você lembra. Poxa, agora você me pegou. Tua presença me basta. Tua presença me basta. Isso aí. Então, quando eu te conheci, meu joelho já se dobra, aquela canção, né? Bonita. Você já era um compositor, né? Compositor, cantor, compositor, músico. Quando que você começou a enxergar, a entender que Deus já tinha algo focado em você, um propósito na música contigo, né, na adoração, e também te fazer um compositor? Isso começou quando? Foi a partir desse... Me fugiu aqui a palavra. Foi a partir desse contato com os ministérios de música no Brasil. Tipo, Cirilo, David Keelan. Aí eu comecei a ser ministrado também pelo pastor Márcio Gonçalves. Na verdade, um pouco antes, o pastor Márcio Gonçalves começou a ministrar sobre a graça de Deus. Nosso amigo lá de Rio do Ouro, né? Isso mesmo. Ele começou a ministrar sobre a minha vida. Eu comecei a conhecer o Evangelho a partir da vida dele, daquilo que ele ensinava. E também estava tendo essa experiência com essa música cristocêntrica, essa música que estava sendo cantada nas igrejas. E aí o meu coração foi sendo tomado pela mensagem, sabe? Essa coisa da adoração, sim, do deleite em Deus, da graça, o amor de Deus. E aí eu falei, poxa, eu preciso transformar isso em música. E você lembra qual foi a primeira composição que você fez? Rapaz, antes de ministrar, eu tive uma banda que era uma banda de rock.
Eu tocava guitarra. Eu tocava guitarra nessa banda, Banda Degraus. Isso aí foi bem no início, assim. Eu acho que com 16 anos eu tava tocando nessa banda. E aí... Você tocando rock? Você? Eu tocando rock. Legal. E ali eu fazia algumas coisas. Eu compus algumas coisas ali, algumas músicas. Mas eu me lembro que nessa linha de mais congregacional, os meus joelhos já se dobram. Foi assim a canção que eu tenho em mente assim como a primeira canção desse tempo, sabe? Entendi. Louvor e adoração. Que na verdade foi a primeira canção que eu ouvi tua na época, e foi o Rogerinho que mostrou o trabalho, o Rogerinho guitarrista. E aí a gente falou, caramba, quem é esse cara? Aí a gente começamos a projetar, trazer você aqui, você veio, primeira vez aqui, foi o Rogerinho que fez a ponte, né? Aí foi quando você abriu a boca, falei, caramba. Porque eu queria falar sobre isso. Agora, a questão toda, né, quando eu conheci você, não era só a questão musical, porque você é músico pra caramba. E a gente já conhecia lá do Groove do São e tal, e eu não sabia que você era cristão, porque eu não associava, né, o Groove do São, Sim, uma coisa instrumental, com o Reginaldo ministro. E você falou que logo depois você virou ministro, compositor e gravou. E quando você veio na igreja, eu lembrei de você de lá. tocando Então, jazz. exatamente, um músico fora da curva. Só que quando você abriu a boca para aquelas notas, né, bem simples, porque a composição era uma coisa bem... o que rolava mesmo, né, dentro das igrejas. Eu falei, cara, tem aquela coisinha chamada unção, né, que muda completamente. Eu queria que você falasse, cara, a respeito disso, né, aproveitando, como que você enxerga hoje a adoração na igreja? Como é que você enxerga de uma forma geral? Porque eu sei que você, além de ser músico, compositor, pastor, você dá muita palestra ensinando muitos ministros, né? Fazendo aquela base ali que a gente fala de discipulado. Trazendo todo o contexto da graça de Deus, a respeito de servir, a respeito de ministrar, de como ministrar, como o ministro deve pensar sobre o corpo, né? Eu queria que você falasse como que você enxerga hoje, no geral, de como na sua opinião, hoje, o Ministério de Louvor das igrejas. Como que você vê no geral? É algo que funciona? É algo que ainda precisa melhorar no contexto de servir, porque é algo que precisa ser discipulado mais ainda, porque é uma galera que a gente sabe que muitas das vezes não quer a palavra, e a gente sabe que faz toda a diferença a palavra. Eu queria que você falasse a respeito disso. Como é que você enxerga o cenário de ministro de louvor, ministério de louvor na igreja do Brasil? Para falar sobre isso, eu vou voltar nessa canção Meus Joelhos Já Se Dobram. Isso. O que acontece? Lá na Assembleia de Deus, nós começamos um movimento de oração aos domingos. Eu estava na congregação, aí essa congregação precisou ser desativada, porque o asfalto passou no terreno dessa congregação. E eu voltei para a igreja matriz. E lá, nesse movimento de oração, nós cantávamos, orávamos, e um dia eu estava lá orando e veio aquele pensamento pelo Espírito: um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas antes que todo joelho se dobre, ou seja, antes desse grande dia, os meus joelhos já se dobram, Deus, porque a graça do Senhor alcançou meu coração. Eu vejo na sua palavra que o Senhor é glorioso. Eu já me rendo a Ti por aquilo que o Senhor fez em minha vida, por aquilo que Tu és. E aí eu compus uma resposta, né? Sabe? Por isso que quando você fala, poxa, quando você cantou ali, foi diferente. A música tinha um sentido muito forte para mim. Eu comecei o ministério de louvor, de música, muito tomado por essa palavra.
muito tocado pela revelação de Deus. Então, para mim, a música era um meio de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. Eu comecei a ter muito prazer nisso, muito prazer em ministrar na igreja, muito prazer em ensaiar para, sabe, glorificar a Deus. Hoje, eu vejo que tem muita coisa boa acontecendo, sabe? Muita gente nova surgindo, mas eu penso que nós, como igreja, podemos avançar um pouco mais nessa questão da devoção. Sim. Dos músicos entenderem exatamente qual é o propósito da música no reino, sabe? E de não serem apenas músicos. Mas isso é muito desafiador, né, Angela? É desafiador. Falar pro cara que não é só tocar, né? Você está entendendo o que eu estou falando. É árduo, né, o caminho. Se botar no cara, ó, você tem que ter a palavra, para aí sim você responder com a habilidade que Deus te deu. Porque muitas das vezes o cara só pensa que o tocar... Eu era assim. Eu achava que eu tocando para Deus, eu estava fazendo um favor para Ele. Olha só que loucura. Ainda tem muito disso. Não tem? Tem. Então. O Reginaldo, dentro do Reginaldo, porque eu sei que você já instruiu muitos músicos e ministérios, você já foi professor deles, trazendo esse conceito de servir. Você acha que falta chegar para essa galera da música ali, que projeta louvor, que faz o louvor, um discipulado a respeito disso que você encontrou lá atrás, quando você compôs essa música? Você acha que falta isso? Eu penso que esse é o caminho. Esse é o caminho para tudo. Se a pessoa não sabe o que ela é em Cristo, se a pessoa não tem contato diariamente com a glória de Deus, ela vai ter dificuldade de servir em qualquer área. Porque nós cristãos devemos ser movidos por aquilo que Cristo fez por nós, por aquilo que Ele é. E pela identidade que nós já temos nele. E quando falta isso, não importa o ministério, ela vai ter dificuldade. Exemplo, muitas pessoas fazem muito pelo ativismo religioso. Isso. É um problema. Verdade. Eu tenho que fazer. Muitos fazem também para obter a sua salvação. Acreditam muito nas obras, então eu preciso trabalhar e trabalhar e trabalhar para me sentir em paz com Deus. Aí a gente vai voltar a bater na tecla da falta do conhecimento. Exatamente. Eu preciso fazer, porque tem gente que só consegue se sentir em paz, e é uma falsa paz, quando Está nesse ativismo, fazendo. É como se fosse um meio de ser aceito por Deus. E aí é muito importante esse discipulado, onde as pessoas começam a aprender o que é a justificação mediante a fé, começam a aprender o que é ser abençoado em Cristo, para valorizar a graça de Deus. É importante, porque quando a pessoa não consegue entender o que aconteceu na cruz, quando a pessoa não consegue entender que ali Jesus Cristo estava levando sobre si as nossas maldições, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Quando a pessoa não consegue entender isso, ela não tem gratidão, sabe? E aí o que ela faz é como se estivesse fazendo um favor. Eu vou participar da escala e é um favor que eu estou fazendo para a igreja, para o líder de louvor. Ela trabalha para as pessoas, ela trabalha para a instituição, mas ela não serve com gratidão, com alegria, por não entender, não receber o evangelho assim no seu coração, não entender o quão valioso é esse evangelho, a presença de Deus. E aí tudo que ela vai fazer acaba sendo algo fora da vontade do Senhor, sabe? Inclusive na música. A falta de ensaio, a falta de comprometimento com a igreja
tem a ver com essa falta de revelação de quem é Deus, do que Ele fez, do que nós somos em Cristo. Porque eu não tenho dúvida alguma que um músico tomado pelo Evangelho, um músico com o coração queimando, jamais vai tratar o ministério de música de qualquer forma. E aí, meu irmão, assim, eu penso da seguinte forma: se nós tivermos ministérios incendiados por essa palavra, sabe? Pessoas com o coração queimando por Jesus, pessoas gratas, a atmosfera na ministração vai ser muito diferente, muito diferente. Faz toda a diferença. Exatamente o que eu penso. Uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, assim, que eu tinha muita dificuldade, era de entender isso, né? Porque isso só mudou em mim, essa chave só virou, porque eu era exatamente o que você falou. Eu fazia por ativismo, eu fazia pela instituição, eu fazia pelo meu pai, que era o pastor, né? Meu pai precisa da minha ajuda, olha só que loucura. Tudo bem, eu estou ali, estou servindo, mas na verdade eu não estou ajudando nada, eu estou servindo a Deus. Só que eu não entendia isso. E essa chave só virou quando eu conheci a palavra, quando eu conheci o Evangelho, que você falou que você conheceu através do nosso amigo Márcio. E eu também conheci o Evangelho através de pessoas que tinham essa revelação, e essa chave só virou de fato na minha vida quando eu encontrei esse Evangelho. E tudo fica mais leve, né? Então, assim, é algo que a gente entende que de fato falta isso em muitos lugares, para a pessoa poder entender o que é servir. Agora, uma coisa que é muito polêmica, que eu queria falar com o Tito tratar aqui, eu queria que você fosse bem direto, bem sincero aí no que você puder falar, o que você pensa, enxerga, né, a maneira que você enxerga, com essa questão das músicas que a gente está cantando hoje, que é um estilo worship, né? Que é um estilo gringo, que não é um estilo nosso, e que não é ruim, né? Na minha opinião não é ruim, mas que tirou completamente, eliminou os nossos compositores, porque hoje tudo é versões, né? Vem tudo de fora, e muitas das vezes as versões não são legais igual é gravado lá fora. Eu queria que você falasse um pouco o que você pensa sobre isso, né? Se a gente precisa novamente ter também composições, canções que foram feitas por brasileiros, como a gente pode citar aqui alguns nossos, né, compatriotas, que é o Bené, a gente pode falar vários aqui, o próprio Ademar de Campos e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você pensa disso que a gente está vivendo nas igrejas a respeito do worship, dessa música internacional que tomou conta do cenário da adoração e do louvor no Brasil? O que você pensa sobre isso? Em primeiro lugar, eu penso que a galera lá de fora, Hilson, Bethel e outros ministérios, não é de hoje que eles vêm fazendo algo muito bom, com muita excelência. Letras cristocêntricas, o trabalho é muito bom. E isso aí tem influenciado não só o brasileiro, mas muitas nações. É uma música que pega em qualquer nação. Uma música pop, uma música com melodia muito fácil de cantar. Então isso acaba sendo muito atraente para qualquer lugar. Em contrapartida, eu penso que nós podemos melhorar no quesito composição, principalmente de letras. E eu me coloco dentro disso. Às vezes eu pego algumas canções minhas e eu digo assim, poxa, ainda não é isso. Entendi. Sabe? Nós podemos melhorar. Para mim, a geração de músicos
do Brasil que mais marcou é a do Asaf ali, do Bené, do Cláudio Claro, do Ademar de Campos. Realmente, quando eu pego as canções desse movimento, que foi também um movimento muito forte no tempo deles, de Goiânia, né? Alda Célia, aquela turma toda. Quando eu pego as canções deles, era muito Bíblia. Verdade. Sabe, o Asaf, o Bené, cantavam muito. Muita graça. Cantam muito até hoje Cristo. as Escrituras. E isso é algo que traz ensinamento para a igreja, que faz com que a igreja cante também a palavra. Mas aí o tempo foi passando e parece que nós perdemos um pouco disso. Ficamos muito mais poéticos, cantando muito nas entrelinhas. E isso, de certa forma, acaba contribuindo para que as canções novas sejam mais as lá de fora, que permaneceram fiéis às escrituras. Entendi. Porque quando você pega uma música, aquela do Hilson, no início era a palavra, Sim. com Deus Altíssimo, é muito forte, Uma revelação. é muito direto, canta muito, de uma forma muito direta assim, ao Cordeiro de Deus, ao nosso Deus. E isso Em facilita. contrapartida, quando a gente liga os rádios aí gospel, bota na estação, a gente só ouve canção de sentimento, né? Irmão contra irmão, parece que é um ringue de crente, de gospel. E isso eu acho que também prejudicou demais a gente cantar essas canções, né? Porque não tem como cantar isso, né? Exatamente. Se canta muito necessidade, Isso entendeu? aí. Necessidade financeira, necessidade emocional e pouco sobre a glória de Deus, pouco sobre o reino do Messias. Eu costumo dizer que ninguém me impactou tanto em relação à questão da composição como o Cláudio Claro. Sim. E nós que tivemos a oportunidade de estar muito perto dele, é algo que ainda mais surpreendente, porque ele cantava muito sobre Jesus, sobre o reino do Messias, era a paixão dele. Então são muitas canções que exaltam isso e que fazem diferença até hoje. Você pode reparar que as canções do Asaf, as canções do Bené, por exemplo, O Único que é Digno, Daniel Souza, o pessoal, até hoje se canta muito. Verdade. Se canta muito. Mas, por exemplo, o Cláudio, ele começou a compor depois que ele saiu um pouco da mídia, né? Desse cenário, ele continuou compondo. Sim. E a gente acompanhou. As composições ainda eram cristocêntricas. Só que eram uma outra levada. Outra. Né? Uma coisa bem Brasil, assim. E automaticamente essas músicas não tocavam mais nas rádios. E o Bené, se você pegar também, ele continuou compondo. Mas também não, o que a gente canta dele é os que cantou lá, tocava lá na década de 90, que foi grande sucesso. Então, assim, eu acho que a questão desse monopólio das rádios só tocarem o que você falou, canções. Qual foi a palavra que você usou? Muito focadas nas necessidades. Exatamente. Tirou o brilho desses compositores que tinham Cristo como o centro da sua composição e eles perderam espaço. Eu vejo dessa maneira. Só que o que acontece com as músicas internacionais? Vê se eu estou errado. Tem cantores dessas gravadoras que eles regravam e aí é tocado porque eles são da gravadora. Então, por exemplo, o Bené não é tocado porque não é da gravadora. O Asaf não é da gravadora. E por aí vai. Só que as composições dos caras também são top demais. São coisas que deveriam ser tocadas, continuado a ser tocado. Pô, tem músicas do Cláudio que só a gente conhece, que é absurdo, né? Sim.
Então você acha que também tem essa questão teve essa questão do monopólio dessa esse mundo de teve sim a questão das rádios massificarem muita coisa que realmente não é cristocêntrico, e massificar muito os cantores de gravadora, e aí você acaba não conhecendo artistas maravilhosos que nós temos no Brasil, que não cantam versões, que cantam canções nossas e que são bons demais. Você tem, por exemplo, aquele projeto Sola, que é assim, tem uma música muito boa de se tocar, com uma ideia mais regional, um rock assim um pouco mais nacional. E tem outras pessoas. Eu vejo que tem muita gente boa escondida também, sabe? Pessoas compondo maravilhosamente bem, Sim. cantando o evangelho. Tem um grupo lá em Florianópolis agora também, que eu não me recordo o nome, que às vezes eu ouço algumas canções assim que são bem legais. Penso que dá para nós cantarmos mais canções de brasileiros, sim. E isso seria muito interessante para nós trazermos o nosso som, sabe, para a igreja. Seria muito interessante, porque a música brasileira é muito boa. Exatamente. Mesmo quando você fala de rock nacional, que já tem uma melodia um pouco diferente lá de fora, o negócio é bom. E eu acredito que se nós continuarmos tocando, compondo, vai chegar uma hora que a música do brasileiro vai ser mais ministrada. Você acredita nisso? Eu acredito ainda, acredito. Mas eu penso que nós precisamos sim melhorar a cada dia nas composições. Mas tem uma galera boa aí cantando assim maravilhosamente bem e com composições incríveis, entendeu? Eu queria que você cantasse uma composição tua, só para a gente relembrar aí. Qualquer canção que você quiser tocar aí, canta um pedacinho. Vou cantar a que eu falei que é a primeira. Meu joelho já dobra. Os meus joelhos se dobram diante de ti. E a minha língua confessa, Tu és Senhor. Os meus joelhos se dobram diante de Ti. E a minha língua confessa, Tu és Senhor. Antes que todo joelho se dobre, antes que toda língua confesse, antes que todos se rendam diante de Ti. Antes que todo joelho se dobre, antes que toda língua confesse, antes que todos se rendam diante de Ti. Os meus joelhos já se dobram, a minha língua já confessa, os meus joelhos já se dobram, a minha língua já confessa, Tu és Senhor.
és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor, e não há outro como Tu, não há outro como Tu. Não há outro como Tu, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Magnífico. O Senhor é bom. Se deixar ver um culto. Bom demais. Eu estava conversando outro dia lá em casa com meu filho. Está até aqui o Caio. Quero agradecer aqui o Caio e o Alex. Sobre a composição, porque eu também escrevi algumas músicas, né? Até gravamos no Vinde Adorai. Uma é Livres, né? Livres para Adorar. Bom demais. Outras músicas lá. Aí ele falou, pô, pai, por que você não compõe mais? Aí eu falei uma parada que, assim, é o que estava no meu coração mesmo, por isso que eu falei, cara, no Brasil, você perde um pouco a motivação de escrever para gravar. Por isso que eu já fiz outras músicas e nunca gravei, né? Porque a gente escreve para adorar a Deus, né? A princípio, normalmente é assim que funciona. E quando você vê que é um negócio legal, é o que você falou, você percebe que não é legal, que aquilo é legal, você quer gravar. Mas eu falei para ele, cara, eu não vejo o mercado aberto para a gente. Então, é um mercado muito fechado. E você vai gravar, às vezes, com uma expectativa, né? E na época que eu fiz aquelas composições e a gente gravou, a gente tinha uma expectativa de vender, de ser conhecido, e não tem como mentir, Deus sabe. Só que hoje, a gente, sim, a gente escrevemos algumas coisas, mas já essa motivação de gravar, para tal, isso já não funciona. Se tiver que ser, a gente vai gravar aqui, de repente num culto, e vai para live, pode ser. Você também, eu não sei qual é, eu sei que a sua motivação é Cristo, claro, para gravar, para compor, né? Mas você enxerga também que é muito fechado, porque assim eu falei, eu dei o seu exemplo, falei assim, pô, cara, vê o Reginaldo, por que o Reginaldo nunca estourou no Brasil todo? Falei, não é por causa de unção, não é por causa de letra, não é por causa de melodia, não é por causa das músicas, é algo que eu não sei te explicar, porque as músicas são maravilhosas. E aí ele falou assim, é mesmo, não dá para entender. Você já sentiu isso na pele, já percebeu isso, que as suas músicas poderiam chegar mais longe do que já chegou, e não chegou, de repente, não é por causa de Deus, é por causa de outras coisas? Já percebeu isso? Já teve essa sensação? Esse assunto aí é bem assim, é bem interessante. O que acontece? São muitos fatores, mas um dos fatores, eu confesso que é um erro da minha parte e um erro que muitas pessoas cometem, de menosprezar muito a sua arte. Verdade. A arte que Deus deu. Verdade. Às vezes nós pensamos assim, vou gravar isso, mas não vai rolar. É verdade, pensamos não vou nem divulgar. Falta, muitas vezes, essa ousadia para colocar para frente. Entendi. Eu estou confessando aqui um erro meu, que eu preciso até melhorar. Entendeu? Precisa mesmo. Preciso melhorar. Essa coisa de você estar mais nas redes sociais, no sentido de promover aquilo que Deus te deu, divulgar.
usar as ferramentas para a glória de Deus. Eu penso que... Ter ousadia. Exatamente. Eu ainda falho muito nisso, de não usar como deveria as redes sociais e divulgar. Mas isso aqui não tem a ver com o que está rolando hoje. É uma parada que só eu que estou curtindo. Mas bota para frente. Entendi. Porque primeiro que é Deus que vai abrir o caminho, que vai tocar o coração, que vai abrir as portas. Mas eu penso que muitas vezes falta essa ousadia, essa coisa também de valorizar mais aquilo que Deus tem dado para a gente. Essa resposta aí... Porque às vezes a música está tocando na nossa igreja, a igreja canta com maior paixão e, assim, se essa música fosse tocada em outras igrejas... Sim. Entendeu? Entendi. E aí, às vezes, a pessoa que não tem um certo comprometimento com o reino, no sentido de compor coisas cristocêntricas, de compor aquilo que glorifica a Deus, às vezes são pessoas que são mais ousadas de colocar para frente. Por mais que o negócio não seja sério no sentido de, entendi, de mensagem. Por mais que seja uma voz e violão, você chegar ali, botar para frente... botar para frente. Preparar, é claro, da melhor maneira possível. Gravar, fazer o arranjo Entendi. Da melhor maneira possível. Falta isso. Você acha que falta isso em você também? Falta isso para mim também. Eu vou te falar. Eu estou confessando aqui, tá? Não, mas falta mesmo. Tá faltando. Eu estou confessando para vocês aqui que é necessário. O que vocês estão fazendo aqui agora, claro. Nesse projeto. Pra alcançar, né? Que é passando essas experiências, a palavra de Deus, espalhando. Vou contar uma situação que aconteceu comigo. Eu estava lá em Recife, Boa Viagem. Eu fui lá para dar aula, aí ia ficar 15 dias lá. Aí quando eu cheguei lá, como eu ia ficar 15 dias dando aula, que era segunda, quarta e sexta, 2 semanas, nesse período o pastor pediu para eu ministrar, né? Aí o Ministério de Música lá falou: pô, pastor, vem aqui ouvir o nosso ensaio, porque de repente você quer que a gente ministre alguma música depois da ministração e tal, da palavra. Eu falei: pô, beleza, tô indo aí. Tava no hotel sozinho. Aí cheguei lá, o ministro de louvor foi lá, me buscou. Aí eles começaram a tocar as músicas, assim, que eu conheci algumas, do Fernandinho, da Nívia. Eles tocaram uma que eu, no subconsciente, eu falei assim: cara, eu conheço essa música. Caraca, eu conheço essa música. E fiquei. E eles ensaiando e tal. Pô, sabe de quem era a música? Nossa, do Vintage Dourado. É mesmo? Que legal, hein? Só que a gente não tocava música aqui, cara. A gente só gravou a música no DVD. Aquele DVD é maravilhoso. Que foi até o Bené que cantou. Tu és santo, ó Senhor. Falei: olha só o que você falou. Eu não conhecia a música. Que ele está tocando a nossa música e eu não lembrava da música. Ou seja, pergunta quantas vezes a gente tocou essa música aqui. Nenhuma. Reginaldo, nenhuma. A gente só tocou no DVD. Meu filho fala direto isso. Cara, vocês não tocam essas músicas, essa música é linda. Realmente é uma música poderosa. Então é o que você falou, cara. A gente, sabe por que a gente não toca? Porque a gente não acredita na música. Porque pra gente a música foi talvez só pra entrar ali no repertório que tava faltando alguma, talvez. E realmente, cara, é uma parada assim que você foi usado por Deus agora para poder falar no meu coração também. Você vê que o Ministério Vinde Adorai tocava em vários lugares. A música tocou na rádio assim tanto tempo. Mas nós não acreditamos. Então eu vejo que realmente falta um pouco disso. Verdade. Na gente e em muitas outras pessoas. Talvez algumas delas vão ouvir o que nós estamos falando aqui e vão se animar para colocar as coisas para frente. Porque não tem esse negócio de que, mas
isso aqui não é comercial e tal. Entendi. Se vem do coração, se está cantando com paixão, cara, as coisas vão tocar. Pode ser que não se torne um hit, mas a pessoa que vai estar ouvindo vai se sentir tocada pelo Espírito, você vai conseguir passar isso, porque você sabe que música tem muito a ver com isso. Sim. Aquilo que realmente vem de dentro. Sim. A pessoa está ali cantando e o ouvinte percebe que aquilo vem de dentro, tem uma energia diferente. É uma energia diferente. E geralmente quem faz a música consegue transmitir com essa energia, porque ele teve a experiência com Deus para compor aquela canção. Pastor, qual é a música assim que você mais se identifica, tua música, né? É quando você vai ministrar, quando você é convidado para ministrar o louvor, e normalmente você é convidado para ministrar o louvor e palavra, né? Que você percebe que Deus te deu, que aquela música não pode faltar no seu repertório, que é uma música que você tem que ministrar porque é algo que vai mexer com quem está ali vai falar o coração, o Espírito vai usar aquela letra, aquela melodia para falar o coração de alguém. Tem alguma música assim especial que você não deixa de cantar ou raramente você deixa de cantar? Tem alguma? Nesse tempo tem uma música nova que eu tenho cantado com a banda, é uma música mais pra frente, mas eu gosto muito da letra dela, que é Redenção, o nome dessa música. Eu vou colocar pra frente, essa música eu vou... Canto para assim. Estar preparando. Ela é mais assim, bem mais de celebração. Um refrão é: o seu nome é maravilhoso conselheiro. Você já cantou aqui? O Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em suas asas tem a cura para toda a criação. Ele é a nossa esperança, viva a redenção. Jesus. Muito bom. Mais pra frente, tem uma que eu canto também de... Agora, teve uma canção sua... Ressuscitou. Essa Ressuscitou eu não conheço, não. Teve uma canção sua, que se eu não me engano, foi gravada pela Fabi, mas teve até participação de alguma coisa com o Neymar. Sim. Algo Novo Brasil. Conta essa história aí, como é que foi que a música foi parar lá? Essa música eu compus tem uns 11 anos. Inclusive foi num período assim bem difícil da minha vida, e eu fui conduzido mesmo pelo Espírito a declarar um novo tempo. Tanto que na música eu falo sobre isso. Esse é um novo tempo de Deus para mim. Conheço. Tempo de cura, tempo de restauração. Eu posso depois cantar aqui. Aí eu estava em casa, o Ângelo Torres me procurou precisando de composição para o CD dele. Se não me engano, o nome do CD era Um Novo Tempo. Aí eu falei, olha, Deus me deu uma canção que eu falo sobre isso. Aí ele foi e gravou. Aí depois eu gravei a música. Aí o Ângelo também regravou a música com o Marcos Salles. Isso aí. Aí a Fabi ouviu também a canção e sentiu o desejo de gravar. Aí já foi pela MK, a música ficou entre as 10 um bom tempo. E aí teve um projeto com jogadores de futebol, que o nome é Algo Novo Brasil. Aí foi usada a versão da Fabi, e aí tem até um vídeo com ela cantando, com o Neymar. Isso aí. Mas outros jogadores participaram dessa campanha, vários jogadores, inclusive o Neymar na época, que o vídeo foi feito com ele. Entendi. Onde era uma palavra profética para a nação, Algo Novo Brasil. Canto para assim. Este é um novo tempo de Deus.
Este é um novo tempo de Deus pra mim. Tempo de cura, tempo de restauração, tempo de conquista, tempo de restituição. Algo novo Deus tem pra mim. Algo novo Deus tem pra mim. Eu me abro pra receber. Eu me abro para viver. Algo novo Deus tem pra mim. Algo novo Deus tem pra mim. Eu me abro pra receber. Eu me abro para viver um novo tempo. Nossa, linda também, cara. Um novo tempo. A gente toca essa aí. Pastor Felipe puxa direto. Essa canção. Gosto demais. Essa canção, sem dúvida alguma, é a canção que as pessoas mais conhecem do meu ministério. Eu digo por intermédio de outras pessoas. Entendi. Eu vejo que ela toca em algumas rádios aí pelo Brasil. E até hoje ela tem sido tocada em vários lugares. Eu sei até mesmo pela questão da empresa lá que cuida dos direitos, que coloca os lugares onde está tocando. Então ela continua assim tocando na voz da Fabi, na voz também do próprio Ângelo Torres. Ela continua ecoando. E é uma mensagem bem legal. profética. Pastor, vou fazer mais uma pergunta para você, também polêmica. Você agora é pastor de igreja, que antes você era músico, tinha o Ministério de Louvor, itinerante, né? Serviu em algumas igrejas, inclusive aqui, você ficou 4 anos aqui, como líder de louvor aqui. Hoje você é pastor de uma igreja local, certo? Sei do Rocha, em São Gonçalo. A pergunta eu sei que você não cobra, pelo menos antes de você ser pastor aqui, você nunca me cobrou nada. Claro, lógico, é evidente que a gente tem uma ética, a gente sabe que você tem custo, você tem banda, e os meninos precisam ser remunerados de alguma maneira, tem todo o custo, gasto, combustível, e por aí vai. Só que dentro de um parâmetro, que a igreja aqui, minha igreja, por exemplo, IM, sempre quando eu trouxe você aqui, a gente te dava uma oferta que cabia na nossa receita, que não era nada praticamente, perto do que, isso que eu quero chegar, perto do que é cobrado. Um artista gospel, ele cobra uma média, você sabe disso, de 50 mil. A média dos artistas gospel é essa aí. E normalmente não tem agenda para a igreja, né? Porque normalmente tem 2 preços, dentro de igreja e fora da igreja. Eu queria que você falasse a respeito das 2 visões, como ministro de louvor, alguém que tem banda, que ainda sai, e alguém que hoje é pastor, se você levaria um artista gospel que tem essa média de preço, que cobra essa média, né? O escritório cobra mais ou menos isso, na tua igreja. O que você pensa a respeito desse mundo hoje, desse cenário, que se tornou algo que para mim é incoerente com a realidade das igrejas brasileiras, né? A não ser que algumas que fazem e conseguem. Não sei como consegue levar, mas consegue. O que você pensa disso, pastor? Tanto como ministro, alguém que sabe que vai abençoar
pessoas da banda e também hoje como pastor local. Você levaria alguém do cenário gospel famoso na tua igreja hoje? Realmente essa pergunta é polêmica. O que acontece? Hoje nós temos um projeto social na igreja que distribui 150 refeições. Maravilha. Diariamente, de segunda a sexta. Que benção. E nós temos um custo ali para arcar. Outros projetos também, até projeto de música com crianças lá da comunidade. E aí é um custo alto. Sim. Claro que as pessoas ajudam, mas eu percebo que muitas pessoas estão passando por necessidade. Exatamente. Na igreja e do lado de fora também. E aí não seria coerente da minha parte, por exemplo, gastar 30 mil com um artista para ele ir lá na minha igreja cantar um culto. Uma hora de louvor. Uma hora. Não seria coerente da minha parte. Sabendo que temos irmãos que estão passando por dificuldade financeira, principalmente agora, por exemplo, com essa coisa das enchentes, onde muitos não conseguiram se recuperar. Então seria muito delicado. E eu sei que essa é a realidade de muitas igrejas, de ter irmãos ali passando por necessidade. Exatamente. E às vezes nem conseguir atender esses irmãos como da melhor maneira possível. Não conseguir atender de uma forma eficaz, né? Seria essa colocação. Então, eu penso que o líder precisa pesar tudo isso na balança. Existem ministérios que podem ofertar de uma maneira tão generosa quanto o que eu falei, o que eu citei aqui de valor. Sim. Existe, com certeza. Mesmo assim, eu acho que é muito importante você avaliar, por exemplo, se a pessoa realmente tem o seu coração no reino, se é um adorador que vai realmente agregar nesse sentido para a igreja, de trazer esse entendimento, esse crescimento para a igreja. Agora, você pagar pelo nome, não vale a pena. Não vale a pena. Agora, é claro que também nós temos ministérios sérios. Sim. E aí o pastor, o cantor, caminha com uma banda, com uma galera, e ele precisa ter algo para semear na vida dos seus músicos. Eu, por exemplo, não estipulo valores para ministrar nas igrejas. Eu sei. Mas eu deixo a igreja ciente também que eu tenho uma banda. Do custo. E aí eu preciso de um valor para passar para a banda. Isso. Para aqueles que me acompanham, tem a questão da condução, do combustível. Então é importante ter esse valor para repassar para aqueles que me acompanham, que estão ali trabalhando comigo. E quanto a mim mesmo, eu nem estipulo, eu não estipulo valores. Mas eu penso que quando se trata de trazer alguém na igreja, você precisa avaliar essa questão, o conteúdo que a pessoa tem, se ela vai realmente trazer algo da parte vai de Deus, acrescentar na igreja, vai acrescentar na igreja. A questão financeira, você tem que avaliar até mesmo olhando para a comunidade. Exatamente. Para a comunidade. Não adianta você dar 10 mil reais para o cara e ter uma ovelha ali passando por necessidade. Não é algo coerente, entendeu? Eu tirar aqui, exatamente, dar para o ministro e a ovelha da igreja que entrega o seu dízimo, a sua oferta, passar por necessidade. Então, até nisso, o líder precisa estar muito ligado para não cometer equívocos. Perfeito. E hoje, como pastor, eu consigo ter uma visão até mais ampla acerca disso, porque as pessoas chegam para falar sobre suas necessidades. É uma irmãzinha que precisa de um remédio. Perfeito. Ela é viúva,
entendeu? É uma criança que precisa de uma ajuda. Aí muitas vezes para você tirar um valor desse do caixa para dar para um cantor é complicado, a não ser quando você consiga, a não ser quando você consegue fazer uma conferência e ter uma inscrição, um extra, né? A pessoa chegar ali e pagar algo por aquele conteúdo. Exatamente, é por isso que eu sou a favor. Eu não sou contra quando alguém faz uma conferência e coloca uma inscrição. Sim. Porque aí não vai tirar da igreja, porque o dinheiro da igreja é o que você falou, é para os órfãos, para as viúvas, né? Para alguém que está ali precisando, necessitado, e para a comunidade. Eu sou a favor de conferências que as pessoas cobram 50, 60 reais para inscrição, porque aquilo ali vai ser para pagar o custo de quem vai estar lá ministrando. E exatamente, eu penso da mesma maneira. E alguns ministros, só cortando rápido, alguns ministros conseguem fazer eventos como esses e trazer pessoas. Você vai colocar ali a divulgação e as pessoas vão comprar a ideia pelo conteúdo que a pessoa carrega, enfim, pelo esforço também da pessoa, porque muitas vezes são anos e anos de trabalho. E aí a pessoa que gosta do trabalho, que recebe de Deus, vai fazer a inscrição e vai estar semeando nesse ministério. Sim. Agora, é claro que nós estamos vivendo um tempo também que existem muitas coisas absurdas. Exatamente. Valores absurdos, entendeu? Que acaba impedindo que muitas igrejas convidem, porque não dá para manter. Não dá. Porque se você hoje coloca 50 mil reais, dificilmente você vai encontrar igrejas, eu digo assim, nesse contexto que nós estamos hoje, de igreja. Eu estou falando 50 mil porque eu fiz 2 contatos com 2 artistas para trazer aqui, foi essa média. Agora, tem outras pessoas que cobram menos, né? Mas são pessoas que estão começando também. Mas é uma média de 10, 15 mil. Foi o mínimo que eu achei, assim. Aí quando a gente vai trazer a pessoa que você falou, será que vai acrescentar? Porque você já tem um ministério de música bom, que faz com que flua a adoração. Aí eu tenho um contato com o Reginaldo, tenho contato com outras pessoas que também vai chegar aqui, vai fazer o povo entender sobre a adoração, adorar, e aonde está dentro daquilo que a gente consegue honrar. Então, assim, o que você falou, cara, eu acredito que as pessoas perderam um pouco a noção do que é uma igreja local, né? Dentro de São Gonçalo, por exemplo. É uma realidade totalmente diferente de quem está na Zona Sul, de quem está... Não estou me vitimizando aqui, muito pelo contrário. Mas eu tinha vontade de trazer algumas pessoas aqui que eu considero, gosto, ouço. Mas quando você vai tentar, é absurdo, não tem como, né? Então, assim, infelizmente, na minha visão, as pessoas também, eu acho que também os artistas, por mais que eles tenham caminhado, eles precisam olhar, eu acho que com uma visão mais de servir. Né? Para poder ter um parâmetro ali de valor dentro de uma realidade que eu acho que não é nada absurdo, né? Do que algumas pessoas falam, com 50 mil, cara, como é que eu vou trazer uma pessoa aqui para gastar 50 mil um dia? Fora da realidade. Então, assim, eu particularmente entendo exatamente como você falou também. A gente, como líder, a gente tem que observar a necessidade da igreja e ter esse parâmetro e essa nota no espírito, porque a gente precisa entender todo o contexto, né? Para a gente poder trazer alguém com um valor tão alto. Por isso que eu nunca trouxe. A verdade é essa. Porque não tem como, cara. É fora da realidade. Mas vontade a gente tem, né? Vontade a gente tem. Só que assim, eu acredito que um dia isso vai estabelecer, não sei, alguma coisa vai acontecer e as pessoas vão começar, porque o Antônio Cirilo, eu vi um podcast com ele falou que Deus falou com ele, né? Que não era aquele valor. Ele mesmo falou isso.
Não era aquilo que ele tinha que cobrar. E aí ele foi, pediu perdão a Deus, e ele começou a fazer um período de graça, né? Como assim, se doando ali. Ou seja, o cara entendeu, né? Porque às vezes o dinheiro mexe mesmo, né? E aí você começa a ter um monte de pessoas ali na sua equipe, você começa a ter vários compromissos. Mas eu acho que no conceito geral, no contexto geral, eu acho que os artistas eles se perderam um pouco nos valores, né? Para a igreja. Sim. Se perderam um pouco, porque o reino de Deus não é isso. Não é isso. É o que você falou. Você está focado, quando alguém te convida, preocupado com a sua banda. Perfeito. Perfeito. Com você mesmo você não estipula nada. Você deixa a igreja livre, né? Para te honrar. Isso é o mínimo. Isso tem que ter. Isso é óbvio. Então, assim, porque eu acredito que você já deve ter passado por vários perrengues também, porque a pessoa não considerar e não entender como é que se procede para levar um ministro com banda na igreja. Deve ter vivido muito. Sim. Muita furada por aí, né? Conta alguma aí. Sobre essa questão? Ah, cara, nós já passamos por muita coisa. Mas teve uma situação que eu fui tocar em uma comunidade em São Gonçalo e foi logo lá no início. Aí eu peguei o ônibus, fui com a guitarra, desci no ponto... A guitarrinha vermelhinha? A vermelhinha. Aí andei, passei na frente da boca de fumo e tal. Cheguei na igreja, ministrei, preguei. No final eu pensei assim, o pastor vai me deixar em casa. Aí eu estou vendo o pessoal fechando as portas, todo mundo se aprontando e eu ali esperando. Porque a caminhada era tipo 20 minutos. Caraca. Para chegar. E já era mais tarde. Né? Já era tarde, uma comunidade. Aí eu falei, não, mas o pastor vai me deixar pelo menos no ponto. Chega uma hora que você começa até a diminuir a exigência. Só que o tempo foi passando, ele foi arrumando as coisas, de repente falou, meu irmão, foi uma bênção. Foi uma bênção, me deu tchau e foi embora. Eu fui embora. Mano. Eu peguei a guitarra novamente e fui pro ponto do ônibus. Caraca. Andando. E aí eu cheguei no ponto do ônibus pensando assim, cara, não é o que Deus quer pra mim, não. Verdade. Faço mais isso não. Eu pensando, eu chateado demais. E eu tinha uma vigília para ministrar na nossa igreja. Peguei o ônibus e fui para a nossa igreja. Aí cheguei lá, assim, bem chateado por aquilo que havia acontecido. Aí um irmão, aí vem a parte que me tocou bastante. Um irmão tocou no meu ombro assim e começou a falar comigo, olha, Deus me mostrou você pensando isso. Muito desânimo na questão ministerial, mas Ele está contigo, Ele vai prover. Caramba. Descansa nele. Aí começou a falar uma série de coisas para mim que tinha a ver com aquilo que eu estava pensando. Uhum. E aí foi até assim um levante espiritual ali, sabe, um renovo. Mas quando eu paro para pensar no que aconteceu, não chega a ser cômico, porque a minha espera ali no final, pelo menos, não, mas ele vai me levar. E aí, de repente, as portas fechando, todo mundo indo embora, o pastor me dá tchau. Te deixou sozinho lá na comunidade. Me deixou sozinho, eu voltei. Então tem umas coisas assim que realmente... Isso aí é uma falta de sabedoria, né, cara? O cara... E uma outra situação, que até o Jardel estava comigo, a gente até hoje ri bastante disso, que nós também estávamos dentro de uma comunidade bem difícil, e aí o pessoal foi entrando no carro para ir embora. Aí eu e o Jardel entramos dentro do carro do pastor. Entramos. E ficamos ali dentro, com medo de sermos deixados lá. Só que nessa ficou um irmão de fora, entendeu? Até hoje a gente barraram o cara, morre de rir disso. E ali nós tínhamos o quê? 18, 19 anos por aí.
Mas assim, eu lembro que um olhou para a cara do outro assim, vamos entrar logo. Um lugar complicado, daqui a pouco vão deixar a gente aqui e nós entramos dentro do carro. Então tem disso também. Tem, Você por isso que eu perguntei, cara. E a gente sabe que tem disso aí. Mas com a experiência hoje que você tem, você já fala antes, ó, tô levando a banda e tal. Né? Sim. Pra poder não acontecer Sim. isso. A gente precisa, né? Você ter uma banda que te acompanha, que conhece teu repertório. Isso é muito importante. Eu tenho muita dificuldade de ministrar com pessoas que não estão acostumadas a tocarem comigo. E nem tem a ver com o nível musical das pessoas. Tem a ver com a dinâmica que nós já estamos acostumados a ministrar. E aí quando você coloca uma galera diferente, muda muito. Eles não estão acostumados contigo, com a tua dinâmica. Entendi. E aí, para mim, é muito importante estar com a banda que me acompanha. Só pra gente estar terminando já, eu lembro de um episódio que você era o líder de música aqui, né? Da galera da música. Aí a galera queria tocar umas paradas assim que eles gostavam, né? Sim. Meio rock. O que rolava era muito o que os músicos gostavam, né? Muita nota e tal. Aí eu lembro que você chegou para eles na reunião, parou assim e falou assim: gente, aqui a gente vai tocar isso aqui que está no repertório, é o que Deus deu pra gente, é isso aqui, é o que vai servir o corpo. Se vocês quiserem tocar essas músicas, você falou assim, faz uma banda para vocês e toque isso aí que vocês gostam. Porque não é isso. Cara, aquilo ali para mim foi um grande aprendizado. Porque normalmente o músico, ele quer tocar o que ele gosta, né? Não o que vai servir a igreja, né? Como músicas congregacionais, enfim. E às vezes eles acham muito chato tocar 2 notas, 3 notas. Mas é aquilo ali que funciona, é aquilo ali que Deus deu, é aquilo ali que vai fluir naquele momento. E aquilo ali para mim foi algo assim que marcou muito. Você ainda costuma lidar muito com isso ainda? De pessoas querer tocar, talvez na sua igreja agora, como você é pastor, tocar o que gosta, em vez de tocar o que vai servir o corpo? Isso é muito presente. Às vezes eu pego umas mentorias para fazer mentoria de louvor. Agora nem tanto, porque a igreja acaba exigindo um pouco mais de mim, de tempo. E realmente tem disso, do músico querer tocar aquilo que ele curte. E eu tenho um dos pontos nessas mentorias que eu falo da importância de nós entendermos o DNA da igreja. Porque muitas vezes nós queremos tocar aquilo que nós gostamos, independente daquilo que a igreja se adapta melhor. E cada igreja tem o seu DNA musical. E aí é importante que o líder de adoração esteja bem ciente do que a igreja mais se adapta e conduzir a equipe nesse ritmo da igreja. Não tentar fazer com que a igreja se adapte ao seu estilo, à sua forma de ministrar. Entendi. E aí um conselho que eu dou para os músicos é esse. Olha, se você de repente quer tocar uma outra linha, faça uma banda. Foi o que eu falei aqui. Eu lembro. Eu falei assim, cara, eu abençoo vocês. Eu falo com o pastor para dar oportunidade. Falei de boa. Foi mesmo. Pô, aí vocês montam uma banda, ensaiam e vai fluir, cara, vai ser legal. Agora, o Ministério do Louvor da igreja tem um DNA. Existe algo que a igreja tem mais facilidade de se adaptar. Você pode reparar, algumas igrejas cantam canções com mais letras, outras cantam as canções assim com letras mais curtas. Verdade. Você tem igrejas, por exemplo, que ainda se toca muito as canções dessa época que eu falei aqui há um tempo atrás do Ademar, do Azar, do Cirilo. Outras já estão mais nessa vibe de agora. Isso aí. Mas é importante que o líder do ministério tenha esse discernimento. Não, o DNA da nossa igreja é esse. Porque eu, ministrando assim por várias igrejas, eu percebi que realmente cada denominação ou cada instituição tem um DNA próprio.
E Legal isso aí. e o desafio do líder de adoração é entender esse DNA e trazer um conteúdo que glorifique a Deus, trazer a mensagem da graça, da glória de Deus dentro desse DNA. Porque aí você vai unir o útil ao agradável, sabe? Uma letra boa e dentro daquilo que a igreja mais canta. E vai facilitar essa influência do louvor, a influência da palavra cantada na igreja. Entendeu? Entendi. Eu acredito que na mentoria deve ajudar muito, né? Essa galera aí para entender isso. As mentorias que você fazia, que ainda faz, porque de fato as pessoas precisam sempre de discipulado, né? E uma coisa também que eu observava, cara, em você, e você depois falou isso para mim, não sei se você vai lembrar, você falou assim, na verdade você falou para a galera toda, né? E eu estava ali, eu ouvi também, que o auge, o ápice da igreja, quando ela está em adoração, é quando a gente para de cantar e tocar e a igreja vai sozinha. Você lembra disso? Quando você falou que fica ali só o pad ou um piano e a igreja... a gente não precisa ficar cantando e a igreja vai fluindo, se deixar não para. Foi como se você estivesse ensinando pra gente naquela época que não é o muito tocar, não é o muito barulho, né? É quando você de fato leva a igreja a entender o que ela está fazendo e para quem ela está fazendo. Lembra disso? Eu lembro que foi algo dentro disso. Eu falo que o auge da nossa ministração é quando nós somos esquecidos por causa da glória de Deus. O ministério está cantando sobre Cristo, cantando sobre a graça de Deus, e de repente as pessoas estão tão envolvidas com essa mensagem e com o mover do Espírito que nós somos esquecidos. Sim. E que ali o músico é esquecido, quem está cantando é esquecido por causa da beleza de Deus, por causa da glória de Deus. Foi isso mesmo. Isso é tremendo. E eu penso que é algo que todo líder de louvor precisa buscar para a sua igreja. É um processo, porque não é de uma hora para outra que a igreja compreende isso, mas se ele for intencional, eu digo assim, cantar a graça, cantar sobre a beleza de Deus, cantar sobre o reino. Se houver essa intencionalidade, a igreja vai entendendo, vai cantando, e essa mensagem é a mensagem do Espírito. Exatamente. O Espírito Santo diz assim, oba, vou usar isso, porque Jesus Cristo disse, Ele me glorificará. Então, quando o louvor canta a beleza de Deus, canta Jesus Cristo, o Espírito Santo pega as palavras e aplica no coração das pessoas, e você tem o mover do Espírito na igreja. E realmente, nessa hora, meu irmão, o ministro é esquecido, quem está tocando é esquecido por causa da beleza de Deus. Top demais. Pastor, pedi para você cantar a última canção aqui, a gente está encerrando. Queria que você cantasse aquela música que é estilozinho country, que é a música tua. Pô, você lembrou, né? Acho que eu nunca ministrei essa música. Acho que ministrei umas 2 vezes essa música. Toca aí. Tudo que eu tenho pra te dar vem de ti. Tudo que eu tenho pra dizer sabes muito bem. Tudo que eu tenho pra te dar vem de ti. Tudo que eu tenho pra dizer sabes muito bem. Mas mesmo assim eu quero me entregar e
declarar o meu amor por ti, meu coração arrebatado foi por teu olhar e tudo que há em ti, Jesus. Lindo és, Jesus. Lindo és, e nada vai me separar, e nada vai me afastar do teu amor, do teu amor. E nada vai me separar, e nada vai me afastar do teu amor, do teu amor, Jesus. Aí, brother, muito obrigado. Foi uma honra, um prazer. Vamos ter outros. Espero que você volte. Tá bom? Estamos juntos. E estamos juntos. Deus continue abençoando aí teu ministério, tua família. Precisar, pode contar que você tem um irmão aqui. Tá bom? Obrigado, obrigado. Obrigado, Valeu, eu que meu irmão. agradeço. Um abraço.